Sinceramente, eu nunca imaginei que ser uma pessoa solitária aos 14 anos iria me trazer tantas coisas positivas na vida adulta. Quando eu tinha 14 anos eu era uma pessoa extremamente solitária. Não porque as pessoas me excluíam, ou sofria bullying ou algo do tipo, mas simplesmente porque eu queria estar sozinho nessa época, nesse momento. Não tinha nada a ver com trauma nem nada. Foi só uma mudança mental que ocorreu na minha transição dos 14 aos 15, quando eu estava mudando de cidade. E por que que isso aconteceu? Obviamente, antes dos 14, ali no fundamental e tudo mais, foi uma época que eu sempre tive em um grupo de amigos ali, sempre tentava estar em algum grupo. Por quê? Porque eu queria me encaixar, eu queria ser sociável, eu achava que eu precisava fazer isso, né? O fluxo indicava para isso. Porém, aos 14 anos eu simplesmente pensei, por que que eu faço isso? Por que que eu quero me encaixar? E aí então eu percebi que eu não precisava de amigos, que eu não precisava me encaixar, que eu não precisava ser social, ainda mais nessa época de escola onde é tudo tão superficial, o ser humano não tem maturidade, é tudo não tem sentido, sabe? E eu percebi isso, eu falei, então eu acho que eu não preciso mais. E aí, com 14 anos, eu decidi que eu não iria mais me encaixar, que eu não iria mais ficar procurando um grupo de amigos ou ficar tentando ali me enturmar. E aí eu vivi uma das épocas onde eu tive mais, talvez, paz, digamos assim, mas foi uma época que eu fiquei bem sozinho durante muito tempo. Acho que nem trabalho em grupo eu fazia. Eu acho que eu fazia alguns trabalhos em grupo quando os professores realmente me obrigavam. Era até engraçado. E isso me trouxe tantas coisas boas para a vida adulta, porque hoje em dia eu sou exatamente a mesma coisa. A diferença é que eu tenho poucos amigos, que eu diria que são, de certa forma, confiáveis. E, bem, no sentido rotina, cotidiano, tá? Não de vida, mas no sentido rotina mesmo, de fazer as coisas, de estar ali. Geralmente eu estou boa parte do meu tempo sozinho. Seja para trabalhar, para estudar, para ter meu momento com Deus ali, para treinar, a maioria das vezes também. Obviamente que todas essas coisas que eu falei, em algum momento ou outro tem ali alguma pessoa comigo. Às vezes para treinar eu chamo alguns amigos ali que eu treino junto, né? Preciso de um apoio, de um suporte ali para treinar. Às vezes no trabalho tem alguém que eu tô fazendo negócio, às vezes na igreja tem os cultos, né? Então, em alguns momentos ali, sempre tem alguma pessoa, sempre não, mas em alguns momentos ali vai ter alguma pessoa de confiança ali que eu conheci nesse processo de vida mesmo. Só que, quando a gente fala de rotina, de cotidiano, de vida mental, todas essas coisas, eu me encontro totalmente sozinho. E isso nunca me fez tão bem, porque eu vejo um reflexo daquele garoto ali de 14 anos e também vejo como eu não preciso dessas coisas, não preciso ficar me enturmando, não preciso de eventos sociais, nada disso. Na verdade, eu até desgosto da grande maioria deles. E nesse processo de 14 anos até hoje, até os dias atuais, eu passei por algumas ondulações, digamos assim. Nesse processo, eu meio que me envolvi com esporte, bastante com esporte, e isso me deixou um pouco mais sociável, me fez eu parar de exercitar esse meu pensamento, sabe? Acabou que eu levei na onda ali do esporte que eu já tava e eu fui um pouco mais social, eu fui um pouco mais, como é que eu posso dizer, no fluxo, me enturmei um pouco mais ali, isso com 16, 17 anos ali mais ou menos, esses 2 anos ali. E foi uns anos que eu tive tanto conflito, cara, tanta coisa idiota, tanta coisa que enche minha cabeça, tanta coisa que, sinceramente, e depois desse processo de 2 anos ali, onde eu tava meio que envolvido no esporte, meio que eu me enturmei e tudo mais, quase pra completar 18, um breve momento eu voltei a exercitar esse pensamento. Eu falei, cara, realmente eu esqueci um pouco disso, né? E aí nos últimos dias de aula, pra terminar o terceiro ano, eu lembro que
eu tava ali, eu já tinha algumas pessoas que eram colegas ali, então eu não conseguia mais ficar sozinho completamente. Mas teve um dia que nenhuma dessas pessoas apareceram. E aí eu consegui ficar completamente sozinho. Eu lembrei de quando eu estava dessa forma. E isso é para poucas pessoas, digamos assim. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que curte realmente viver isso, sabe? Por isso que quando as pessoas dizem que não, ser sozinho é errado, que não sei o que e tal, é antibíblico. Antibíblico é você se isolar completamente. É você ser uma pessoa completamente isolada, orgulhosa e egoísta, né? Dizer que não precisa de ninguém. Mas a solitude que eu pratico, que eu acredito que alguns de vocês também praticam, ela não é assim. Ela é uma solitude consciente. Você, na maioria dos momentos, tá sozinho porque quer estar, se sente bem. E quando você precisa de algo mesmo que você sabe que você sozinho não tem capacidade de resolver, você busca ali um conhecimento a mais, uma ajuda, alguma coisa. Você participa de momentos importantes de algumas outras pessoas que têm valor para você. Você não é uma pessoa fria, né? Você não é uma pessoa totalmente fria, mas você é uma pessoa consciente de tudo à sua volta. E todo esse tempo sozinho me fez, né, me deu algumas, não habilidades, mas algumas práticas boas. A prática da observação, de observar, a prática de estar tranquilo, de ser uma pessoa consciente, de não ser uma pessoa que, como eu disse nos vídeos anteriores, não segue o fluxo como as outras pessoas seguem. E não que isso me torne melhor que as outras pessoas ou diferentão, mas é algo que me traz coisas positivas. Então, eu sempre lembro daquele garoto ali de 14 anos, escorado na parede, digamos assim. Só sentindo a brisa, aproveitando o intervalo ali, comendo às vezes ali, quando a merenda era boa, porque rapaz, tinha merenda que não era boa não, hein? Mas aproveitava aquele tempo ali, sozinho, tranquilo, sabendo que você não precisa se enturmar, entende? E hoje, adulto, depois de ter conquistado o domínio próprio, digamos assim, graças a Deus, né, Deus que me ajudou nesse processo, eu me encontro assim, ó. Cara, eu sou o verdadeiro monge, ó. Eu sou esse cara. Brincadeira. Brincadeiras à parte aí, mas eu alcancei um bom domínio próprio, digamos assim. Alcancei uma boa falta de necessidade de certas coisas, né? Eu não preciso de certas coisas mais. Isso é bom porque eu tenho uma vida de paz hoje em dia. Paz com Deus e com tudo que eu faço hoje. Então, ser sozinho me ajudou muito quando eu tinha 14 anos e me ajudou ainda mais na vida adulta. Porque hoje eu não tenho necessidade de muitas coisas que algumas outras pessoas têm. Lembrando, não que isso me faça melhor ou superior ou algo do tipo, mas é algo que me traz paz e que me traz muitas coisas positivas. E por que eu tô falando tudo isso? Porque talvez você se sente sozinho não. Talvez você esteja sozinho, goste de estar sozinho, e talvez alguém diga que é extremamente errado, que você não devia ser assim, que você talvez não vai conseguir arrumar o seu parceiro. Só que aí que tá. Nós, pessoas que praticamos essa solitude, que vivemos assim, não vemos necessidade dessas coisas. Nós queremos algumas coisas desse tipo, talvez. Nós gostaríamos de viver, talvez, ter uma família ou algo do tipo, mas não é algo de extrema importância, como se fosse uma necessidade, entende? E o melhor de tudo, quando você alinha esse pensamento de solitude, essa vida assim, com Deus, cara do céu, fica tudo mais interessante, fica tudo melhor. Você se conecta com Deus de uma forma absurda também. Porque você não precisa de emoção para se conectar com Deus, você não precisa de barulho, de comunhão o tempo todo, não. Você conversa com Deus, você entende Deus de uma forma básica, simples e pura. E aí quando você vai para a comunhão é um complemento também. Então uma coisa ajuda a outra, entende? Então me trouxe ensinamentos incríveis. Coisas que eu vivo hoje, que eu nem sequer imaginava que lá atrás isso iria servir de alguma coisa. Tudo bem que naquela época ela tinha um pouco dessa questão do adolescente ali, não revoltado, mas tentando se descobrir, digamos assim. Mas hoje, depois de ter praticado, depois de ter vivido daquela forma, eu não me arrependo, nem um pouco.
Me arrependo talvez dos pecados que, pelo fato de ser uma pessoa imatura, me levei a cometer, mas hoje corrigido, principalmente por Deus, eu sei que a única coisa que eu preciso de fato aqui na Terra é Ele. Então, eu não preciso de grandes eventos, grandes emoções, muitas pessoas à minha volta, ou algum tipo de apoio. Seria bom ter, talvez. Mas o que importa é que eu aprendi a viver assim, isso me trouxe coisas boas e me ensinou a depender somente de Deus.